Mais uma vez, boa noite a todos. Um pouco falhando, né? Agora sim. No ano passado, agora menos volume. No ano passado nós começamos a pregar no livro de Gênesis. E como nós dissemos na semana passada, depois de um período de férias com mensagens avulsas, hoje nós queremos voltar a esse livro, né? O primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, que relata para nós a origem de todas as coisas. Ontem à tarde eu coloquei no WhatsApp da igreja aquele link para uma mensagem panorâmica que eu preguei no início dessa série, um panorama de todo o livro de Gênesis, assim você poderia se localizar, né, onde nós estamos nesse livro. A criação, Gênesis, né, que indica a criação de todas as coisas. A gente sabe que ali os primeiros 2 capítulos fala sobre a criação de todas as coisas, depois no capítulo 3 a queda do homem, e a partir daí nós temos então um plano de redenção de Deus para o homem pecador. Essa redenção que começa com a linhagem de Sete, chega até Noé. De Noé, ela tem uma continuidade a partir do seu filho Sem, chegando até Abraão, que é onde nós estamos agora, e vai seguir, né, até o final do livro, por Isaac, Jacó e José, a história do início do povo judeu, né, o povo de Deus. A gente sabe que essa redenção ela só tem o seu cumprimento em Cristo Jesus, no Novo Testamento, e é o cumprimento para todos aqueles que recebem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas na história de hoje, nós temos mais um exemplo, né, de como o ser humano pode se afastar dos propósitos de Deus ao se misturar com o mundo em que vive. Essa é a história de Ló, né? O tema aí da mensagem é Ló, o amigo do mundo. A gente vai estudar um pouquinho do contraste da vida de Abraão com a vida de Ló. No capítulo 18 de Gênesis, nós vimos que Abraão recebeu a visita do Senhor e também de 2 anjos e serviu a eles, nessa comitiva do céu, serviu a eles prontamente. Também nós vimos no capítulo 18 que Abraão intercedeu por Ló e por aquelas pessoas ali de Sodoma que estavam para ser destruídas pelo Senhor. E por fim Abraão teve um tempo a sós com Deus, onde Deus então revela para ele os seus planos, porque Deus revela a sua vontade para aqueles que o buscam, né? Todo mundo, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos conhecer o plano dele para as nossas vidas. Então, na história de hoje, nós temos a descrição dos acontecimentos daquela noite em que Sodoma foi destruída, mas Ló e a sua família foram poupados. Então, abra sua Bíblia comigo, se você ainda não está ali, em Gênesis, capítulo 19, vamos ler os versos de 1 a 14. Gênesis 19. Ao lermos esse texto, né, de hoje, a gente vê que Moisés faz questão de destacar a total confusão que existia naquela cidade por causa do pecado, o que o pecado gerou naquela cidade, né? Então percebam comigo uma série de elementos que não fazem muito sentido nessa história de hoje, mas que foram registrados dessa forma como um recurso, né, para que a gente perceba que o pecado traz confusão na forma de pensar, no jeito, no modo de agir, né? E a gente vê isso descrito nesses versos também. A história vai até o capítulo 29, até o versículo 29, nós vamos pregar hoje até o verso 14, tá? Gênesis 19, de 1 a 14, a palavra de Deus diz assim: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça.
Então já algumas confusões aqui, né? Primeiro, a gente vê Ló sentado à porta daquela cidade, o que significa um sinal de autoridade, mas mais para frente nós vamos ver que aqueles homens o tratam com nenhuma autoridade, né? O tratam como um estrangeiro no meio deles. Então está a primeira contradição aí dessa história. Agora tem uma segunda contradição no versículo 2, quando eles são aqueles anjos, né, que é lógico, Ló não sabe que são anjos ainda, mas aqueles homens são convidados para passar a noite na casa de Ló. Eles recusam isso. E isso é também um fato estranho, né, porque um viajante ele procurava uma segurança, né? Eles entraram ali na cidade para ter segurança, e daí mais uma contradição, né? E exatamente naquela cidade que eles entraram para ter segurança, eles vão ser atacados mais para frente, né? Mas também se recusaram a princípio para ir, né, para a casa de Ló. 3. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que nada façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a minha proteção. Está aí mais um fato estranho. Apesar de ser extremamente importante para o judeu cuidar do seu hóspede, né? O fato de Ló oferecer suas próprias filhas é uma ideia, né, estranha para todos nós, né? Não cabe na nossa cabeça achar que alguém vai oferecer as próprias filhas para aqueles homens violentarem as duas, né? E aí no verso 9, eles porém disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Está vendo o que eu falei, né? Ele tinha uma posição de autoridade, porque estava sentado à porta da cidade, mas aqui eles menosprezam ele, né? E diz: olha, ele é um estrangeiro só aqui e já quer ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, esses que estavam dentro, né, os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazei-os sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Antes da gente tirar algumas lições desse texto para a nossa vida, vamos orar mais uma vez e entregar nas mãos do nosso Deus esse tempo. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de estudarmos mais um trecho da Tua Palavra. Te agradecemos porque a Tua Palavra é quem nos guia a toda a verdade, a Tua Palavra é quem nos direciona, quem corrige as nossas ações e nos faz mais parecidos com Cristo. É ela a única que tem poder para transformar o nosso jeito de pensar e também o nosso jeito de agir. Por isso eu te peço que nessa noite a Tua mensagem seja transmitida, apesar das minhas limitações, apesar das distrações externas que às vezes acontecem, que em tudo o Seu nome possa ser glorificado nesse momento e a Tua palavra possa ser aprendida, a Tua mensagem transmitida para a honra e glória do Teu nome. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.
A história de hoje nos mostra então uma sociedade totalmente corrompida e os seus valores. E infelizmente, nós vivemos também numa sociedade assim, dominada pelo pecado. Uma sociedade em que as crianças não podem ser disciplinadas pelos pais, mas o assassinato pelo aborto é defendido por muitos, né? Aqui no Brasil ainda não é permitido, mas em muitos outros países já é permitido. Uma sociedade onde se discute, né, a possibilidade de levar o seu filho para fazer uma troca de sexo, e isso é visto como normal. Uma sociedade onde você corta uma árvore, é preso, mas uma ativista essa semana criticou o presidente da República porque ele disse que vai pegar firme, né, e vai perseguir os pedófilos, e ele foi criticado por isso. Então, homens de bem são atacados e bandidos estão sendo defendidos. Há uma total confusão produzida por uma vida longe dos padrões de Deus. A que conclusão, então, nós chegamos? Que o pecado, ele não apenas produz impureza na história de hoje, mas ele produz também confusão, uma total distorção daquilo que é certo e do que é errado. E isso também pode acontecer nas nossas vidas, né? O pecado começa em alguma área da nossa vida e daqui a pouco vai confundindo toda a nossa vida, a gente vai perdendo a noção daquilo que é certo e errado. A história de hoje ainda relata as tristes consequências do declínio espiritual de Ló. Abraão, como nós vimos, ele era amigo de Deus, nós falamos sobre isso. Mas Ló se tornou um amigo do mundo quando decidiu morar em Sodoma. E não é difícil da gente enxergar então alguns contrastes na vida destes dois homens. Em primeiro lugar, nós podemos mencionar a localidade, onde eles se encontram na história, né? Comparando o capítulo 18 com o 19. Quando essa comitiva celeste visita Abraão, ele estava à porta da sua tenda durante o dia. E Ló, por sua vez, estava sentado à porta de uma cidade perversa, Sodoma. Abraão era um peregrino e um estrangeiro, e ele apenas estava de passagem por esse mundo. Mas Ló, aos poucos, abandonou a sua tenda, e a gente estudou isso, né, lá atrás, ele foi armando as suas tendas até que chegou e adentrou dentro de Sodoma, né, passou a morar dentro de Sodoma. Então, em vez dele manter o seu olhar fixo na cidade celestial, como fez Abraão, a gente lê um texto em Hebreus que fala sobre isso, Ló olhou para Sodoma e foi atraído pela campina do Jordão, que era aos seus olhos como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como nós estudamos em Gênesis 13. Se Ló tivesse ido para Sodoma, por ter recebido uma orientação específica de Deus, o fato dele estar lá teria cumprido propósitos divinos, mas não é isso que a história de hoje nos conta. Assim como Deus colocou José no Egito, Daniel na Babilônia, Esther na Pérsia, enviou Jonas para Nínive, seria possível, né, que Ló estivesse ali em Sodoma por obediência a Deus, mas esse não é o caso. A Bíblia não nos apresenta assim a história de Ló. Então nós concluímos com isso que uma vida mundana não é uma questão de onde nós moramos, mas sim da atitude do nosso coração, aonde estamos. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 2, versos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17 nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O coração de Ló já estava em Sodoma, muito antes do seu corpo se mudar para lá. Quando ele bateu o olho daquela terra bem regada, de uma aparente
proteção, de não viver em tendas, mas viver dentro de uma cidade. O seu coração já tinha sido apanhado. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: onde está o seu coração? No mundo e no que ele oferece, na esperança que o mundo oferece, ou na esperança eterna, que é a moradia celestial de Deus? Aonde está o seu coração? Uma segunda distinção que a gente vê aqui é a maneira como tanto Ló quanto Abraão se relacionaram com os visitantes. Parece que Deus fez uma distinção entre Ló e Abraão, para começo de conversa, né? Porque só os 2 anjos foram até Ló, visitar Ló, enquanto que o Senhor não fez isso. O Senhor visitou, né, Abraão e Sara. Apesar de Ló conhecer a Deus, o Senhor não tinha a mesma intimidade com ele do que ele tinha com Abraão, né? Mas a palavra de Deus diz que todo cristão consagrado desfruta de uma intimidade, de uma comunhão com o Senhor. A gente pode ver isso lá em 2 Coríntios 6, 14 até 18, aquele texto bem conhecido sobre jugo desigual. O que nós queremos defender aqui é essa intimidade que nós temos com o Senhor, quando de fato andamos com Ele, quando somos consagrados, né, temos uma vida separada para viver para Deus. 2 Coríntios 6, 14 a 18 diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo então aqui fala sobre esse relacionamento que uma pessoa tem com o mundo ou com as pessoas do mundo, e uma vez que nós deixamos esse relacionamento, assim nós podemos desfrutar então de um relacionamento mais íntimo com Deus. Ao contrário de Abraão, Ló, em certa medida, se colocou em jugo desigual quando decidiu morar em Sodoma, porque ele era povo de Deus e decidiu morar no meio daquele povo que desconhecia e desonrava o Senhor. Ele que fazia parte, né, do povo de Deus, estava ali cercado de incrédulos que viviam nas trevas. Terceira distinção que a gente vê entre esses 2 homens tem a ver com a consagração das suas famílias. Naquela noite, homens imortais foram até a porta de Ló. Homens imortais foram mesmo, que eram os anjos, né? Mas também, a palavra aqui é imorais. Aqueles homens imorais foram até a porta de Ló, né, e falaram: traz para fora seus hóspedes, para que abusemos deles. Então a casa está cercada e agora esse tipo de gente é que está cercando ali a casa de Ló. Então Ló oferece as suas 2 filhas. Ele estava disposto a entregar suas filhas virgens aos desejos daquele povo perverso. E, felizmente, os anjos não permitiram que isso acontecesse. Mas o que tinha acontecido com os valores de Ló? Que o fizeram capaz, né, de oferecer as suas próprias filhas àqueles homens. Em contraposição a isso, nós temos Abraão, que nós sabemos que ofereceu o seu único filho ao Senhor. Não é? Se a gente pudesse traçar um paralelo aí, a gente vê uma distinção enorme entre a atitude de Ló e a atitude de Abraão. A pergunta para nós é: como as nossas decisões do dia a dia revelam a nossa dedicação ao Senhor e não ao mundo, e não ao pecado?
não é? Todos nós tomamos decisões diárias que demonstram o quanto nós estamos comprometidos a oferecer a Deus, né, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que somos, e não ao mundo e ao pecado. Uma quarta distinção aí entre os dois tem a ver com a mensagem que eles estavam recebendo. A mensagem de Deus para Abraão era uma mensagem de alegria. Dentro de um ano, ele e Sara teriam um filho, aquele filho prometido, o filho da promessa, que daria continuidade às suas gerações. A mensagem para Ló era assustadora. Deus iria destruir totalmente Sodoma e tudo o que havia naquela cidade. O Senhor teria poupado a cidade se os anjos tivessem achado pelo menos 10 pessoas tementes a Deus naquele lugar. No entanto, uma vez que isso não aconteceu, em toda a sua misericórdia, Deus ainda salvou Ló e as suas filhas. A mensagem para o mundo perdido é que o julgamento está próximo, mas as promessas de Deus, né, ao seu povo é que existe salvação, e no nosso caso, no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Não é? Um dia haverá também uma condenação para toda essa sociedade de hoje, mas nós ainda temos, né, essa promessa de Deus, a misericórdia de Deus estendida entre nós, através do sacrifício de Jesus e da salvação que há em Jesus Cristo. E por fim, uma última influência aqui, uma última distinção, né, entre esses dois homens tem a ver com a influência deles. Então, por causa da fé e da obediência de Abraão, ele foi uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Todo mundo que era da casa de Abraão. Por causa do seu apego às coisas do mundo, Ló não teve influência espiritual nenhuma, nem sobre aquela cidade, e quase que não tem sobre a sua filha, sobre a sua família também, tá certo? Os seus genros zombaram dele, se recusaram a deixar a cidade. A sua esposa amava tanto Sodoma que precisou se virar quando estava saindo, né, desobedecendo a ordem específica dos anjos e ficando assim totalmente petrificada, né, se transformando numa estátua de sal, como a história da semana que vem nós vamos ver. As duas filhas solteiras de Ló fugiram com ele, mas acabaram numa caverna, embriagando o pai e cometendo incesto com ele. Que final triste para a vida de Ló. Ló serve de uma advertência para que nós não amemos o mundo, porque mais cedo ou mais tarde o julgamento virá. Depois dessa comparação entre esses dois homens, né? Abraão, que temia Deus, e esse outro homem, né, que se deixou conquistar pelo mundo, Ló, eu quero, né, na segunda metade da mensagem, relacionar agora 4 características dessa sociedade sem Deus, vista aqui em Sodoma. Uma sociedade sem Deus. A primeira dessas características é que aquela era uma sociedade unida para o mal. Se a gente quisesse usar uma palavra da moda, se a gente quisesse trazer para o nosso contexto, nós poderíamos dizer que aquela era uma sociedade inclusiva. Todos estão incluídos aqui, todos nós pensamos da mesma maneira, todos nós temos um mesmo propósito de vida, nós concordamos na nossa maldade. A gente percebe isso nos 4 primeiros versos do texto. Eu vou ler novamente, Gênesis 19, de 1 a 4. Está principalmente no 4, mas vamos ler de 1 a 4. A palavra de Deus diz: ao anoitecer vieram esses 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Quando Ló os vê, ele levanta, vai até o encontro deles, prostra-se, rosto em terra, e diz para eles: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não, nós vamos passar a noite aqui na praça. Instou-lhes muito, então insistiu, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, eles comeram, mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa.
os homens de Sodoma, e aí sim, está aí essa união para o mal. Tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados. Então, o que nós vemos aqui, né, o exemplo que nós temos aqui é de uma sociedade que se uniu na maldade, aos mais jovens e os mais velhos. Gente que vivia mais distante, gente que morava ali na parte central, gente da periferia. Todo mundo, né? Existia ali, inclusive, uma união entre classes sociais distintas. Tudo isso para cometerem o mal. Isso me fez lembrar da história de Babel, que nós estudamos há alguns capítulos atrás, lá em Gênesis 11. Porque, não sei se você se lembra, né? Em Gênesis 11, versículo 6, aconteceu alguma coisa parecida. E ali o Senhor disse, Gênesis 11, 6, eis que o povo é um, está vendo a unidade desse povo também para o mal? E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. A sociedade dos nossos dias é uma sociedade como a de Sodoma. Pessoas unidas para fazer o mal, usando às vezes um discurso de inclusão, de politicamente correto, de temos que aceitar a opinião de todos, não é? Onde uma sociedade que derrubou as verdades absolutas que a palavra de Deus nos apresenta, e toda verdade agora é relativa. Então, mesmo que eu não concorde com você, eu tenho que aceitar a sua decisão de vida, ainda que isso ofenda a Deus. Esse é o pensamento da nossa sociedade, unida para o mal. Eles têm os mesmos objetivos, os mesmos valores, e nós cristãos, nós não podemos nos unir a eles. Eles nem querem isso também. Nós devemos viver a nossa vida cristã como peregrinos nessa terra. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Texto conhecido que fala sobre isso, nós até estudamos ele hoje de manhã, de novo está aqui, Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para a gente se juntar com essa sociedade. Mas a pergunta é, como você tem encarado essa sociedade em que vivemos? Em que medida você tem se misturado com as práticas que são consideradas comum entre os não cristãos? Será que você já se rendeu a esse discurso inclusivo? E você defende ser normal a inversão de prioridades em nome do sucesso profissional? O agir de maneira imoral desde que isso não seja ilegal? Ou ainda, aceitar os relacionamentos homossexuais em nome de um amor entre dois homens ou duas mulheres? Você já caiu nesse erro, nesse engano? Queridos, o Evangelho deve nos distinguir deste mundo. Mas se você se sente bem na companhia da sociedade sem Cristo, você tem um problema na sua vida cristã. Além disso, infelizmente, nós vemos que muitas igrejas modernas têm buscado estreitar essas diferenças entre a igreja e o mundo, fazer da igreja um ambiente assim, o mais parecido possível. Então vamos pintar as paredes de preto, vamos pôr um neon aqui, uma fumaça, e isso vai fazer com que a pessoa do mundo entre aqui e se sinta mais bem. Eles são iguais a nós, podemos chegar. E assim, uma coisa que começa com a cor das paredes, infelizmente em muitas igrejas tem se transformado em igrejas que não falam mais sobre o pecado, para não ofender ninguém, igrejas que não pregam a seriedade da palavra de Deus e da vida cristã, em nome de estreitar esse relacionamento entre a igreja e o mundo. Esse é o método de algumas dessas igrejas.
Quando a gente olha para a igreja primitiva, né, a primeira igreja formada lá em Atos 2, a gente vê que o que atraía, né, o que atraiu pessoas ali para aquela primeira comunidade foi exatamente o contrário. Eles, Atos 2,42, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lá no 47, o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Então, eles não estavam fazendo malabarismo para que as pessoas viessem para a igreja. O que eles faziam era, vamos viver o cristianismo. Eles partiam o pão de casa em casa, eles perseveravam nas orações, na comunhão, na adoração. E esse estilo de vida, esse ambiente saudável, fez com que Deus acrescentasse a eles, né, aquela comunidade, bebês na fé. Então, nós não queremos cair nesse mesmo tipo de erro, né? Buscamos nos assemelhar com o mundo para ver se mais pessoas vêm para a igreja. Nós queremos viver um cristianismo verdadeiro, para que isso faça a diferença nesse mundo que está totalmente corrompido. Segunda característica dessa sociedade, além de ser uma sociedade que se une para o mal, ela é também uma sociedade promíscua. Versículo 5 fala sobre isso. Eles chamaram por Ló e disseram: onde estão aqueles homens que de noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Quando nós lemos essa história, nós pensamos, que horror, não é mesmo? Mas, queridos, não se enganem. Qualquer célula social dos nossos dias, sem o temor de Deus, demonstra um certo grau de promiscuidade, uma liberalidade ou um pensamento distorcido daquilo que é o ideal bíblico para o homem. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer numa academia, na sua vizinhança, numa sala de aula, ou em qualquer agrupamento social sem Cristo. É fácil a gente perceber isso, essa promiscuidade dos nossos dias, quando a gente vê isso abertamente, assumidamente nos programas de televisão, sejam nas novelas ou nos filmes, num programa de auditório, nos reality shows, enfim, nos nossos dias, né? Parece que qualquer programa, em qualquer canal, inclui uma certa promiscuidade, uma maneira descarada, aberta, né, de uma promiscuidade. De uns anos para cá, né, a gente vê essa questão da homoafetividade sendo enaltecida pelas mídias, né? A gente assiste filme de super-herói, onde os próprios super-heróis da Marvel dizem: que bonito isso, esse relacionamento. Não sei se vocês assistiram o filme, onde eles estão ali numa sessão onde está todo mundo compartilhando a vida, e aí um homem fala: meu marido, né, falando de um relacionamento homem com homem, e o Capitão América, né, o astro dos Estados Unidos, diz: que bonito isso, né, a sua sensibilidade, o amor entre duas pessoas. E os exemplos são intermináveis, né? A gente você quer assistir um programa de culinária, tem um casal ali de homossexuais. Você quer assistir um programa de decoração, tem um casal não importa o tema, parece que é a agenda de Satanás dizer que isso é normal, né? Que o correto é a gente aceitar esse tipo de mentalidade, quando a Bíblia diz claramente que isso é um desvio do padrão de Deus. Então essa promiscuidade está totalmente escancarada nos nossos dias. E a pergunta para nós, mais uma vez, é: até que ponto você e sua família, através da TV, da internet, dos relacionamentos com não cristãos, até que ponto vocês têm se misturado com esse ambiente de promiscuidade? Até que ponto as suas vestimentas, o seu lazer, como as viagens, filmes, teatro, show, estão contaminados por esse padrão promíscuo que o mundo acha normal. Isso é normal, todo mundo faz. Um grupo declaradamente sem Deus não tem problemas em assumir um padrão de comportamento assim. Mas o cristão tem que ser diferente. Pessoas que desprezam o conhecimento de Deus podem chegar
a esse nível que nós vemos aqui em Sodoma na história de hoje. Não pense que essa história está aqui na Bíblia por acaso, né? Ela tem um propósito para estar aqui. Porque uma pequena brecha, um pequeno afastamento de Deus pode ser o início para que um dia você seja levado a uma situação promíscua como essa. Pastor, imagina, pastor, eu nunca seria capaz de cometer uma coisa dessas. Qualquer um de nós, os jovens que estão aqui hoje, os homens e mulheres que estão aqui hoje, até os idosos que nos ouvem, qualquer um que despreza o conhecimento de Deus, vez após vez, tem um potencial completo para chegar a esse nível de promiscuidade. É uma espiral descendente, né? Como a gente sempre ensina, né? Um pecado que leva ao outro, até que você se percebe, se vê numa situação que você diz: anos atrás eu nunca imaginaria que eu chegaria aqui, tão distante do meu Deus. Terceira característica dessa sociedade sem Deus é uma sociedade violenta. Isso está nos versículos 6 a 11. O texto aqui diz: saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. Acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Veja que triste. Mesmo depois de uma intervenção sobrenatural de Deus, ferindo de cegueira temporária aqueles homens, eles permaneceram obstinados no seu pecado. Eles continuavam a procurar a porta. Aquele castigo, aquele agir sobrenatural não foi suficiente para aqueles homens, para a consciência daqueles homens serem transformadas, para que o pecado fosse abandonado. Aplicando isso para nós podemos dizer que algumas vezes Deus fere temporariamente os pecadores para refrear o pecado. Foi isso que aconteceu naquela situação. Como se fosse um aviso, né, que Deus estava dando de um juízo maior que estava por vir. E de fato viria, tá certo? Aquela cidade foi destruída logo depois. Mas não se engane, não é? Aquele que não tem a Cristo como Senhor da sua vida, nem sempre mudará pelo castigo. Deus pode usar qualquer forma para salvar pessoas, inclusive um momento de dificuldade. Mas às vezes a gente tem uma ideia de que isso sempre é verdade. O fulano agora, ele tinha toda a sua confiança na riqueza e ele perdeu tudo, agora ele vem para Cristo. Não se engane, não é uma certeza. Deus pode usar isso sim, mas não é uma certeza. Ele tinha uma saúde de ferro, agora ele está numa cama, agora ele vem para Deus. Conheço casos, né, de pessoas que perderam sua saúde, que perderam seu dinheiro e que ficam cada vez mais amargas, mais distantes do Senhor, ao invés de reconhecer o único caminho para a salvação, o Senhor Jesus. Mas para o cristão, o castigo pode ser um sinal de alerta para que haja uma autoavaliação, para que haja uma mudança de atitude no nosso comportamento, antes que um castigo maior recaia sobre o pecador. A gente sabe que, lendo aquele texto de 1 Coríntios 11, né, naquele texto que fala sobre a ceia, onde o apóstolo Paulo fala que, por causa do pecado daqueles irmãos, sem confessar o pecado, né, ele diz: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então, pessoas que chegam a perder a própria vida, porque vivem uma vida de pecado. Por fim,
A quarta e última característica dessa sociedade sem Deus é uma sociedade incrédula. Versículos 12 a 14 dizem assim: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade. Fazei-os sair deste lugar. Repare que a família de Ló aqui recebe um tratamento especial. Da mesma maneira, nossos parentes também desfrutam, em alguma medida, desse alerta especial por meio das nossas vidas. Da mesma forma que Ló teve esse tempo para ir lá chamar os parentes, chamar os genros e dizer assim: escuta, isso aqui vai ser destruído. Olha, o caminho é esse, vamos seguir a orientação de Deus. Nós temos a mesma possibilidade de fazer com os nossos parentes. Alertá-los, de que um dia haverá uma destruição. E sem Cristo, aqueles que estiverem sem Cristo, vão passar pela condenação. Versículo 13: Pois vamos destruir esse lugar, os anjos disseram, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Essa expressão que nós vemos aqui, que os genros de Ló pensaram a respeito de Ló, essa expressão traz a ideia de incredulidade. Eles não creram na palavra de Ló. Essa mesma expressão, essa mesma atitude é o que nós vemos nas pessoas dos nossos dias que não creem na palavra de Deus. Então, quando você fala de Cristo, quando você fala da salvação que há em Jesus, da sua vida que foi transformada por Jesus depois que você encontrou Jesus e se entregou a Ele, e aquele seu amigo da faculdade, do trabalho, o seu vizinho, que às vezes de maneira mais escancarada ou às vezes de maneira velada, zomba de você, é exatamente isso que fizeram os genros de Ló, não crendo na palavra do Senhor, que haveria destruição. Essa é a sociedade incrédula, que existia naquela época e existe também nos nossos dias. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9, nós podemos ler a condenação reservada para os incrédulos. 2 Tessalonicenses 1, 6. Diz assim: Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Um texto que é não muito fácil leitura, mas que demonstra claramente esse destino daqueles que são incrédulos, daqueles que não seguem, não seguem a Jesus, não se entregaram para Jesus. E a pergunta que pode vir à nossa mente é quando? Quando isso vai acontecer, não é? Porque às vezes parece que esses que nos atribulam, esses que estão sem Cristo e nos perseguem por vezes, eles estão impunes. E a gente pergunta, então quando isso vai acontecer, Senhor? E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, mais uma vez, nos dá a resposta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 3. Lá nós lemos assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas,
não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. É repentino. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Na segunda vinda de Cristo, toda a sociedade inclusiva, promíscua, violenta e incrédula não escapará da condenação. Mas hoje ainda há tempo de arrependimento. Em 1 Tessalonicenses 1:9, nós temos esse relato de como pode acontecer esse arrependimento. Paulo ali diz: pois eles mesmos no tocante a nós, então é uma igreja dando testemunho de Paulo e os outros seguidores de Cristo, eles proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, é gente que está dando testemunho do que a vida cristã, na vida de Paulo, dos outros apóstolos, seguidores de Jesus, como isso impactou aquela igreja dos Tessalonicenses. O nosso ingresso em vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, como nos livrar da ira vindoura? Abandone a idolatria, da autossuficiência, de achar que você não precisa de Deus, da busca pelo dinheiro, da busca pelo sucesso. Converta o seu estilo de vida e confie nas mãos do Senhor a sua vida, para servir ao Deus verdadeiro. É o que diz 1 Tessalonicenses 1. Jesus Cristo é o único caminho para escaparmos da ira vindoura. No futuro, como eu já disse, haverá um dia mau, um dia de destruição, como houve em Sodoma. E a solução para escaparmos dessa ira é apenas uma: a graça salvadora do Senhor Jesus. Para concluir, na história de hoje nós podemos perceber claramente esses dois grupos distintos. Os de fora da casa, que são marcados pela aceitação do mal, promiscuidade, violência, incredulidade, a maldade e a zombaria. E nós temos também os de dentro da casa. Os anjos a serviço de Deus, os que seriam salvos, os que aceitaram a mensagem de Deus e que deram ouvidos, a essa palavra, a essa instrução de Deus. A pergunta para você nessa noite é: de que lado você se encontra? Do lado de dentro da casa, com a proteção de Deus, ou você tem se arriscado e se misturado do lado de fora, numa sociedade perdida e sujeita à condenação? Quero convidar você para um momento de reflexão. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Talvez você chegou aqui nesta noite e pela primeira vez tem ouvido que não há um meio termo, uma posição em cima do muro, uma posição à porta da casa, e só existem dois lados que se pode estar: ou estamos dentro da casa, na proteção, debaixo do senhorio e do cuidado do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, ou estamos no mundo, sujeitos à condenação futura. Se você entendeu isso nessa noite e quer saber um pouco mais de como entrar dentro da casa, fique à vontade para me procurar ali na saída e a gente pode marcar um dia, um horário, para eu te explicar melhor como tomar essa decisão de estar na proteção de Deus e escapar da ira vindoura. E para todos nós que
um dia tomamos essa posição, já de estarmos dentro da casa, que a gente não se arrisque, não brinque, de passear lá fora, mas que vivamos vidas santas e dedicadas ao Senhor. Pai querido, eu te peço para que essa palavra de hoje pregada sirva para uma avaliação em nossas vidas, para uma busca de todos nós a uma santidade maior, uma proximidade maior ao Senhor, uma intimidade maior com o Senhor, assim como tinha Abraão. Que a tua palavra produza transformações no nosso modo de pensar e, consequentemente, no nosso modo de agir também. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.